Boa noite. Essa é a apresentação do protótipo do Case de Varejo Inteligente, Personalização de Experiência, feita pelo Grupo 11, composto por Gustavo Antônio, Pedro Jesuíno, Matheus Gomes, Rafaela Piovesan e Vinícius da Silva Souza. Assim como dito, o intuito dessa apresentação é explicar e demonstrar um protótipo feito para o Case Varejo Inteligente. Tá? Antes de demonstrarmos, vamos para um breve resumo. Tá? Então, o sucesso do varejo moderno ele depende da personalização, com consumidores esperando experiências individuais. Para isso, os varejistas dependem de dados do comportamento online, como cliques e buscas, e das compras físicas. No entanto, essas informações estão fragmentadas em três sistemas que não se comunicam: o ERP, o e-commerce e o CRM. O ERP ele registra as transações financeiras, o que foi efetivamente comprado. Tá? A plataforma de e-commerce captura a jornada e as intenções do cliente antes da compra. E por último, o CRM armazena o relacionamento qualitativo, como atendimento e feedbacks. Tá? Essa fragmentação gera uma visão incompleta, impedindo a segmentação avançada. Tá? Então, ocorrem oportunidades de vendas perdidas e a experiência do cliente se torna desconexa entre os canais. A empresa também fica incapaz de medir com previsão o impacto de suas campanhas de marketing. Tá? Também superar esses desafios através da integração de dados é crucial, podendo gerar até 40% a mais da receita. Tá? Então, diante desse contexto, vamos falar sobre a arquitetura da solução, a solução original, e logo após falaremos sobre a arquitetura do protótipo. Tá? Bom, então aqui nós começamos na base de dados. Tá? Então, explicando aqui um pouco melhor sobre a base de dados e sobre o que ela é composta. Então aqui nós temos as fontes de dados corporativas, começando então aqui pelo ERP, que contém dados transacionais, gestão de estoque financeiro e a cadeia de suprimentos. Tá? Logo após nós temos a nossa base de CRM, que contém informações de clientes, histórico de interações, campanhas de marketing e suporte. E por último nós temos os dados vindos do e-commerce, que são as vendas online, comportamento de navegação e o catálogo de produtos. Bom, então, por meio dessas fontes, o AWS Kinesis Firehose fará a ingestão dos dados brutos em tempo real para o Data Lake, tá? Encaminhando para o Hall S3. Tá? Então, por meio desses dados brutos, o AWS Glue fará a transformação e unificação desses dados em uma única base, encaminhando para o Trusted do S3. E aí já o AWS Lambda, através desses dados Trusted, fará a aplicação das regras de negócio, tá? Como classificação de ticket médio e a derivação de dimensões temporais, encaminhando esses dados para o AWS Analytics do S3. Tá? Bom, após isso, nós temos dois caminhos ou fluxos diferentes. Aqui nós vemos o Amazon SageMaker consumindo esses dados Trusted, sendo o Amazon SageMaker, né, uma plataforma central de machine learning. Tá? Então, além dela consumir esses dados trusted, é lá que nós desenvolvemos e treinamos os algoritmos de recomendação por similaridade. Tá? Bom, e após isso nós temos o AWS OpenSearch, tá? Que está sendo usado como ali com o intuito de uma busca inteligente e também como Vector Database. A função dele é ser o motor de busca em semântica e o armazenamento de embeddings. Tá? Que logo após isso ele é consumido pelo Amazon QuickSight, que aqui na camada de consumo, onde nós consumimos os dados, chegando então ali na camada de BI, tá? Em nossas ferramentas de BI. Bom, e aí
esse foi o primeiro fluxo. E aí, nós temos também aqui o Amazon QuickSight, através de requisições pelo Amazon Athena, consumindo os dados analytics, tá? Dados onde ali, como já foi dito, foram aplicados, são os dados já com regras de negócio, tá? Então essa é a arquitetura, né, da nossa solução completa. Bom, a partir disso, nós reduzimos o MVP, ou seja, o protótipo, começando aqui do raw e indo até a ingestão dos dados no Analytics. Então, explicando aqui brevemente, só para ficar claro, tá? Então aqui nós começamos com a inserção desses dados no Hall, ou seja, aqui o nosso Bucket Hall, chamado agora de Hall, que vai acionar o gatilho, tá? Para a nossa função Lambda, chamada Lambda Hall to Trusted, que tem, como dito já, o objetivo de transformar esses dados brutos e também unificá-los em um dataset chamado dataset unificado.csv, que será armazenado, ou melhor, enviado para a varejo Trusted, que aqui é a nossa camada Trusted, tá? Quando esse dado ele é criado ou atualizado aqui na Trusted, ele aciona um gatilho para a Lambda Trusted to Analytics, que é a nossa função com o objetivo de aplicar as regras de negócio. Assim como já mencionado, esses dados, com a aplicação da regra, eles são armazenados na dataset analytics.csv e encaminhados para a varejo Analytics, tá? E um ponto importante, por uma questão de limitação de recursos, nós começamos o protótipo utilizando uma função Lambda, tá? Que substitui todo o processo que o AWS Glue faria, tá bom? Então, essa foi a explicação. Vamos então para a demonstração, tá? Então, nós temos aqui 3 bases. Então, aqui nós temos a nossa base de RP, base de e-commerce e nossa base de CRM, com informações dos clientes, tá? Então, aqui nós temos o nosso varejo hall, nossa primeira função, Lambda, que está substituindo a AWS Glue, a camada Trusted e a última função Lambda, aplicando a regra de negócio para To Analytics. Tá? E aqui a nossa camada de Analytics, ok? E aí, verificando aqui, nós não temos nenhum dado por enquanto. Bom, então carregando aqui os dados, essa base, carregando aqui nossas bases ainda não unificadas, fazendo então aqui o carregamento, simulando aqui a função, né, do AWS Kinesis Firehose. Bom, o upload ele foi bem sucedido e aqui já nós temos nossas bases carregadas, fazendo com que a nossa primeira função seja acionada, gerando então o dataset unificado, gerando então o gatilho, acionando o gatilho para a Lambda Trusted to Analytics e, por fim, aplicando a regra de negócio já na varejo Analytics, tá? Bom, e aí só por fim de curiosidade, o arquivo Dataset Analytics fica então com as informações unificadas. Então, desde os dados do RP até o CRM, tá? E aqui, como dito, o ticket médio classificado e a data através das dimensões, tá? Bom, essa foi a apresentação do protótipo do grupo 11. Muito obrigado e até a próxima.